hemograma ele resolve tudo na cabeça de algumas pessoas, o famoso hemograma completo. Né? Resolve tudo. Tá com dor de cabeça, hemograma, dor na unha, dor no pé, queda de cabelo, mal de amor, sofrência, hemograma. E didaticamente a gente sabe que ele é dividido em 3 partes, né? O leucograma, o eritrograma e o plaquetograma. É um conjunto de informações que a gente tem no hemograma. Às vezes o médico precisa de uma hemoglobina, de uma contagem de plaquetas, mas normalmente a gente não olha resultado e referência, é um conjunto de informações que vai ajudar o médico a traçar uma hipótese diagnóstica. E o hemograma, pessoal, ele é um exame simples, tá? De baixo custo, como a gente falou, o exame mais realizado na prática clínica. Ele é coletado com anticoagulante EDTA, que inclusive pode causar uma pseudoplaquetopenia. A gente falou muito isso no modo de gestão da qualidade, também vai detalhar um pouco mais aqui. Aquela plaquetopenia sem correlação nenhuma com dados clínicos, a gente precisa confirmar, muitas das vezes confirma, coletando novamente essa amostra EDTA, mais uma amostra em citrato de sódio, que é o tampinho da tampa azul. E em alguns casos, só abrindo um parênteses, em alguns casos, nessa pseudotrombocitopenia induzida pela EDTA, quando a gente não tem o recurso de colher o sangue do paciente do lado do equipamento, que nem todo laboratório tem esse recurso, como o professor Rodolfo disse, você pode colher amostra em citrato, lembrando sempre que toda vez que você colher em citrato, multiplica o resultado, o fator de correção da concentração e volume do anticoagulante de 1,1, para você ter um resultado mais fidedigno. Mas às vezes tem paciente, como a gente já pegou, o paciente que mesmo fazendo tudo isso, a gente não consegue uma contagem legal de plaquetas, e aí o pulo do gato, a dica que eu dou é você fazer em heparina. Colhe essa amostra de hemograma no anticoagulante heparina e passa no equipamento. Para quem tem o Vortex, que também é um bom recurso, você passar essa amostra 40 segundos no Vortex e passar imediatamente no equipamento, também você tem ótimos resultados. É um exame que não precisa de jejum, mas claro, desejável 4 horas. A gente sabe, né, que após refeições, por exemplo, a gente pode ter uma leucocitose. Então, embora não tenha a obrigatoriedade do jejum, mas de forma desejável aí pelo menos 4 horas. E é o exame inespecífico, professor Gustavo? Pois é. O hemograma ele é inespecífico até a página 2, né? Como eu disse, existem alguns parâmetros isolados no hemograma que, por si só, eles já dão um norte diagnóstico, como, por exemplo, uma contagem de plaquetas ou uma hemoglobina, com avaliação clínica para indicação de transfusão. Mas, na verdade, o hemograma, ele, em algumas situações, no conjunto do todo do hemograma, ele costuma ser bem específico em algumas situações, como a gente vê ali, ó. Por exemplo, a gente vê uma infecção bacteriana, todo mundo que trabalha com hematologia sabe como se comporta o hemograma de uma infecção bacteriana. Aquele famoso desvio à esquerda, né, podendo até ter um aumento de Ig, com os granulócitos imaturos presentes, e aí o paciente pode ter uma suspeita de sepsis, quando a gente encontra já uma vacuolização citoplasmática nos neutrófilos, granulações grosseiras. Então, associado a outros exames, o hemograma é uma ferramenta importantíssima na prática clínica. E aí o interessante do comportamento do hemograma nas infecções bacterianas, que a gente pode encontrar inicialmente uma leucopenia. Sim. A gente pode encontrar a leucocitose, que é o esperado, leucocitose com desvio à esquerda, né, com aumento de bastões, metamelose, melose, esse é o quadro esperado, leucocitose com desvio à esquerda. Mas, a depender da fase, a gente pode encontrar uma leucopenia, sim, pode encontrar uma leucometria normal e a leucocitose, que é o quadro esperado. Então, ser inespecífico, entre aspas, porque cabe interpretação. Sim. Tá? E o hemograma é muito útil para triagem diagnóstica, infecções bacterianas, infecções virais, fúngicas, parasitárias, para o rastreio de anemias, e aí um ponto que dá para correlacionar com o fato de ser inespecífico. Nós temos a deficiência de ferro e nós temos a anemia ferropriva. Não são sinônimos. A gente pode ter um paciente com deficiência de ferro ainda sem anemia, ou seja, hemoglobina normal. Isso. A gente pode ter uma mulher pós-menopausa, não menstrua mais, que anteriormente o hemograma dela tinha 15 de hemoglobina. Se essa paciente estiver desenvolvendo um câncer no trato gastrointestinal, essa hemoglobina pode cair para 14,5, para 14, para 13,5, 12,5, ou seja, abaixo de 12 gramas por decilitro, pela classificação da Organização Mundial de Saúde, essa paciente seria classificada, né, como portadora ali de anemia.
Contudo, ela pode ter uma redução da concentração de hemoglobina para o que é normal para a paciente. E aí, mais à frente, que ela vai ter, né, a redução da hemoglobina, com deficiência lá de ferro, vai ter uma anemia microcítica hipocrômica, e a gente vai ver também os estágios de desenvolvimento, tá, de algumas alterações, como, por exemplo, a anemia ferropriva. Então, inicialmente, deficiência de ferro, depois uma anemia ferropriva. E o hemograma, inicialmente, pode estar normal. E aí, um detalhe, só para pegar um gancho. Essa paciente que está desenvolvendo a deficiência de ferro, que futuramente vai ter uma anemia ferropriva, enquanto essa hemoglobina está acima de 12, tá? Mas está havendo uma redução. Ela tinha 15, caiu para 14,5, depois 14. O HCM, por exemplo, e o RDW podem se alterar, mesmo numa hemoglobina teoricamente acima da referência, ou seja, está aparentemente tudo normal. E é um HCM que está fora do que é esperado, para quem não está atualizado, e de repente você pode achar até que o equipamento está descalibrado. Mas não, esse HCM que já se alterou é porque está havendo uma queda da hemoglobina do que era normal para a paciente. Então, essa questão de ser inespecífico, na verdade, cabe interpretação do que é inespecífico. Coagulopatias, vou pegar aqui um gancho rápido, atualizadíssimo. Relação neutrófilo-linfócito, a gente avalia a inflamação. Relação neutrófilo-linfócito tem o mesmo valor clínico da proteína C reativa. Avalia inflamação, avalia risco cardiovascular, risco trombótico, assim como o próprio volume plaquetário médio. Então, o hemograma traz informações também para avaliação cardiovascular e trombótica. Tá? Além, por exemplo, de quadros de hipersensibilidade, né? Quadros alérgicos, tem lá um aumento, por exemplo, de eosinófilos. Tá? Então, mais alguma pontuação aqui, professor? Não, perfeito. Só em relação ainda às... Você pode voltar o anterior? Isso. Nas coagulopatias, está falando, a gente tem... Aí a gente entra no hemograma, a gente está falando de hemograma, mas também tem a parte da coagulação, né, que também as pessoas falam que fazem hemograma, mas esquecem que toda a parte da trombopoiese, da contagem de plaquetas, é o exame que mais sofre erros em laboratório. Então a gente tem que dar atenção para esse hemograma e plaquetograma. E a gente vai ver isso à frente, só para chamar a atenção, para a gente lembrar disso futuramente. E aí, de tudo que a gente vai estudar aqui, o professor Gustavo vive isso diariamente, eu também trabalho em 2 unidades, né? Uma de baixa complexidade e outra de alta complexidade. Trabalho com hemoterapia também, o professor Gustavo também tem ampla experiência em hemoterapia, e a gente transfunde muitos pacientes que têm alguma dessas condições clínicas que a gente listou aqui. Tá? A gente vai falar muito aqui sobre anemias, leucemias, linfomas, mieloma. Linfoma e mieloma são tão prevalentes na prática clínica quanto a leucemia. Tá? Para quem não está dentro da rotina laboratorial, linfoma, mieloma é tão comum quanto as leucemias. Tá? E a anemia é mais comum do que a leucemia. Toda aula de hemato, professor, vou ver blasto, vou estudar leucemia, sim, mas você vai ver muito mais na sua prática anemia todos os dias do que às vezes uma leucemia. E professor, aquela pergunta clássica para não perder a oportunidade que a gente recebe, anemia vira leucemia? Né? Sempre perguntam isso, anemia vira leucemia? O paciente leucêmico com uma neoplasia hematológica, principalmente se for aguda, que a gente tem aquela tríade leucêmica, esse paciente tem uma baixa de hemoglobina com a doença instalada. Agora, alguns casos de leucemia cursam com anemia. Agora, o paciente anêmico, só apenas em uma condição, que não é a anemia que vira leucemia. O paciente com uma síndrome mielodisplásica, normalmente é um paciente anêmico, pela SMD. E esse paciente, quando ele evolui mal ao tratamento, quando ele responde mal ao tratamento, pode evoluir para uma leucemia mieloide aguda. 1/3 dos pacientes evolui. Então é muito comum isso acontecer. E aí o paciente com a displasia, a síndrome mielodisplásica, é um paciente anêmico e depois ele desenvolve uma leucemia mieloide aguda. E por isso eu acho que surgiu essa questão de que a anemia pode virar leucemia. Não, a anemia, ela, por carência, anemias carenciais, por ferroprivas ou por deficiência de B12 ou fólico, uma anemia hemolítica, não há ligação direta entre essas anemias com as neoplasias hematológicas, tá? Só para deixar claro essa pequena confusão que a galera faz. E sem exceção, o hemograma, tá, e outros exames hematológicos vão ser fundamentais para a gente avaliar todas essas condições, tá? Muitas das vezes de forma inespecífica,
Mas, por exemplo, vou citar aqui um exemplo aqui clássico. Um paciente, inicialmente, ele pode ter um hemograma aparentemente todo normal, exceto uma plaquetopenia. E a gente vai ver que a plaquetometria é o termômetro da medula óssea. A plaquetopenia, muitas das vezes, é o primeiro sinal hematológico de uma leucemia. Ok? Então, aquela plaquetopenia precisa ser valorizada, precisa ser investigada, confirmada, para que a gente possa reportar o laudo ali confiável para os médicos. Então, aqui é um conjunto, né, de condições clínicas que a gente vai falar muito ao longo das nossas aulas.